sabe qual é o grande lance da Fight Nerds? Eu nunca tinha visto um time de MMA. A gente tem treinadores e academias. A ITT sai um pouquinho disso, mas, pô, nem a ITT chegou a, na minha opinião, ser um time. Que é o quê? O time é uma bandeira, é um conceito, é uma torcida, tem uma personalidade. Graças a Deus que não aconteceu também, porque, porra, além de ser fã de vocês, é uma luta que pra mim não tinha muito sentido, uma luta perigosa pros dois lados. Então, página virada, então, graças a Deus. Mas então vamos falar disso, depois eu quero falar disso, porque, pô, o FISEF também é uma luta perigosíssima, né? Qual que é o plano da Fight Nerds em geral pra 2026? O que você tá vendo? E como é que você pode aproveitar essa Paramount pra ganhar mais dinheiro, pra ganhar mais notoriedade, pra invadir mais casas? Como é que você tá vendo isso? Vai ser só na performance dos atletas ou você tem um plano fora da luta? Cara, eu acho o seguinte, primeiro de tudo, cara, o nego tem que entender, o nego espera muito do Bochecha. Como o nego sempre espera muito, por exemplo, o público do jiu-jitsu espera muito do Bochecha, do Rodolfo, da Bia, porque os caras já chegaram a um esporte muito grande. Só que a verdade é que o Bochecha é muito novo. Essa foi a 7ª luta do Bochecha. Fala galera, Renato Moicano aqui e hoje eu tô como sempre com o Parrumpa, mas também com o cabeça da Fight Nerds, o head coach da Fight Nerds e quem idealizou a Fight Nerds, que é o Pablo Sucupira. Salve Parrumpa, salve Pablo, tudo bom com vocês? Fala aí, meu faixa, tamo que tamo, vamos que vamos. E aí, rapaziada, pô, uma honra estar aqui, ter acompanhado aí bastante vocês. Chegou minha hora, tô feliz, Boa. rapaziada. Pô, legal, massa. E aí, Pablo, como é que está aí? Tá tudo bem? Tá em São Paulo? Tava na academia agora, 3 da tarde. Tô em São Paulo, puxei o treino da manhã, agora daqui 1 hora tem o treino do Jean Silva, à noite tem compromissos aí com patrocinador, então não é onda boa, cara, graças a Deus. Que legal. Agora, Pablo, pode falar, Pablo. Se daqui a 1 hora é o treino do Jean, você tem que sair agora por causa do trânsito, não é não? É nada. Temos 1 hora de conversa aqui, já falei com o Jean atrasar um pouquinho hoje. Boa. E eu moro do lado da academia, inclusive os dois estão convidados aí, quando estiverem em São Paulo, vão ser muito bem-vindos aí. Pô, que massa. Então você mora perto da academia mesmo? Dá pra ir andando ou não? É pertinho de carro? Dá. Ultimamente tô meio preguiçoso, cara, mas dá. Ixi, ó, já estamos doxando o cara, né? Já tá aí, ó. Foda. São Paulo tem que morar perto, cara, senão você passa a vida no carro, não tem jeito não. Pô, que legal. Pablo, deixa eu te falar, eu acompanho muito o seu trabalho, eu já assisti vários podcasts com você. Pô, fico muito feliz que você tenha participado aqui com a gente. Já vou pedir pra galera acessar como funciona o YouTube. Então, pô, pra gente trazer mais convidados aí de moral, de responsa no MMA, você precisa deixar o like, você precisa deixar o comentário, se inscrever, aquela coisa chata, né? Mas o que eu queria te falar em relação a isso, eu acompanho muito o seu trabalho. Eu vi como você explicou em outros podcasts que como você e o Caio Borralho montaram o time, você era um cara que era do striking também, fez algumas lutas, mas o foco era ser treinador. E aí, quando você acabou de me falar... Por que eu tô te falando isso? Eu quero dizer que eu já acompanho. Então, várias coisas eu não vou ficar perguntando do mesmo. Onde você veio. Quero perguntar as coisas que a galera quer saber, né? Nossa! Entendeu? Então, mas eu queria começar nesse negócio assim. Você sendo um cara do strike. Aí, por exemplo, você falou, hoje eu fiz o treino de MMA lá da galera. Como é que funcionou isso? Você teve que fazer jiu-jitsu? Você teve que... Como você conseguiu encaixar seu jogo de striking pro MMA? Cara, eu cheguei a treinar um pouco de jiu-jitsu com o Barbosinha, mas, assim, foi pouco. Assim, mesmo como competidor de striking, pô, tenho minhas lutas, lutei o Muay Thai amador, profissional, mas lutei pouco. Acho que eu não cheguei nem perto do patamar que os atletas que eu treino hoje chegam. Então, eu não posso nem ter essa vaidade de achar que, porra, eu fiz como lutador e... Eu tenho a consciência de que eu tenho uma visão de terceira pessoa. Não é aquela visão board, eu tenho uma visão de fora. E com ela, eu vou implementando o meu jogo. Lá na Fight Nerds, nós somos um coletivo de muitos treinadores. Acho que somos 12 treinadores lá. Assim como no ITT, eu sei que vocês são em bastantes também. Então, cada um tem autoridade no seu setor, mas tem autonomia em todos. Então, pô, vai falar de chão, autoridade ali, quando tá comigo é o Flávio Álvaro, é o Wagner Mota, até o Eric Tererê. Mas no meu treino, cara, eu tenho uma visão de combate, eu acho que mais do que luta, de combate, que inclui todas as possibilidades. Então, eu tenho a condição de ver ali, porra, ali depois do jab, em vez do direto, se ele entrar um single leg, tá melhor. Eu tenho essa visão de luta, acho que eu já devo ter feito mais de 300 corners, então
você vai pegando essa vivência. Mas, cara, sempre principalmente atleta novo, assim, os caras torcem o bico e falam, porra, o cara vai querer falar grappling comigo. Mas acho que com a convivência eles vão vendo que, pô, a gente assoma e quanto mais pessoas estiverem remando para a mesma direção, a gente chega mais longe. Não, eu sei, mas a pergunta, eu entendi o que você falou. O que você quis dizer é que tem a equipe, cada um tem sua particularidade, então você fala mais no strike, você deixa, mas você também tem a moral para falar em qualquer área. Só que a pergunta é o seguinte, como que é um treino que você vai puxar? Vamos supor, hoje de manhã, como é que foi o treino que você fez? Cara, eu ponho sempre, eu quase sempre ponho a possibilidade do grude, principalmente perto da grade. Então eu falo que a entrada de queda é um golpe. Certo. Então, como você prepara para dar um jab, prepara para dar um direto, você acha a distância, você entra uma queda também. Então, eu trato a queda como uma possibilidade de golpe. E a minha parte, o que sou bom, é esse pequeno drible. Quando você tá no strike, o cara pensa que é um jab, você drible entre uma queda, isso eu sou bom. De mostrar, assim, a distância, como você esconde a queda, como você induz o adversário a subir a guarda, porque isso inclui bastante o strike. A partir do momento que grudou, uma coisa que eu aprendi com o Parrumpinha, grudou, fica forte. Então, a partir do momento que você tá forte, mão com mão, bem posturado, aí geralmente eu repito ensinamentos do Flavião, porque é uma coisa que eu aprendo com ele. Mas até esse momento, eu divido a queda, eu estudo muito, cara. Assim, estudo não exatamente livros, porque a gente não tem isso, mas experiência. E eu dividi a queda em 4 momentos da queda. Porque se eu pensasse a queda numa coisa só, eu via que o pessoal se atrapalhava. Então a queda, para mim, tem a primeira parte que é o drible, que é aquele momento, a entrada da queda, aquela que você dropa o nível para o cara não ver, então é a primeira parte. A segunda parte, é o que eu aprendi com o Parrumpinha, é ficar forte. Eu diria que chegar num grip. Então entrei a queda, dei o drible, a primeira coisa que tem que pensar daí é como que eu vou chegar num grip. A terceira coisa é como variar. Então entrei o grip, como que eu vou derrubar? Se já derrubou, se eu vou variar. E a quarta coisa é estabilizar. Então, é o drible, o grip, a variação e a estabilizar. Então, eu divido nesses 4 setores, eu trabalho muito mais o primeiro e o segundo, que é o drible e o grip. Chegou nisso, daí a variação e estabilizar, geralmente, ou eu repito uma coisa que eu concordo do Flávio e do Mota, o Tererê, ou eu deixo para eles. Ah, legal. E você... Deixa eu te perguntar, pode falar, Parrumpa, pode falar. Não, e você diz o grip que você diz, né? É o que eu chamo de mão com mão, não é isso? Exato. Pode ser um mão com mão, pode ser, porra, de repente um grip bom, numa perna e no quadril, mas o que eu vejo é, a partir do momento que você grudou no seu adversário, você tem que estar mais forte que ele, porque senão você vai entrar uma queda, não conseguiu entrar, você volta e está pior que o cara. Então, o que eu falo muito, quando você sai do strike e decide ir pro grude, você não precisa derrubar, você não precisa amassar, você não precisa fazer nada. Você precisa acabar esse processo melhor do que o cara. Então, se você entrar, não derrubar, mas o cara fizer mais força que você, top. Porque a próxima entrada vai ser mais fácil você quedar. Agora, se você entrou, se matou pra derrubar, fez força pra caralho, o cara defendeu na boa, você voltou pro strike, a próxima entrada vai estar pior que a primeira. Então, pra mim, a obrigação do atleta, quando sai do strike e vai pro grude, é a barrinha de energia do adversário diminuir mais que a sua. O resto a gente se adapta. Ô Pablo, deixa eu te perguntar um negócio. Você é formado? Você chegou a fazer curso superior? Sei que não tem nada a ver com isso, mas é que me surgiu na cabeça aqui. Sim e não. Eu fiz curso superior, mas não me formei. Qual foi o curso? Publicidade. Marketing, né? Marketing, já tá aí, marketing. Então a Fight Nerd, por isso é que é boa, né? Publicidade. Né? Mano, olha que loucura. Eu fiz SPM, repeti 5 vezes a mesma matéria, fui jubilado. E, porra, trabalhei em agências, fui demitido da maioria das agências, saí do mercado publicitário pela porta dos fundos. E outro dia foram me consultar para ver se eu poderia dar uma palestra na SPM, que é a faculdade que me jubilou. Certo. Então, cara, isso para mim já é um troféu, cara. Já é um... Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, aquele dinheiro que a gente gastou, ó, serviu, serviu, não jogou fora não. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, em relação à faculdade, você realmente aprendeu alguma coisa que você usa hoje na faculdade ou não? Cara, assim, se pensar em marca, Fight Nerds como uma marca, tem conceitos que eu aprendi lá sim. Mas eu acho que 90% do que eu aprendi na vivência.
eu acho que 10% lá. O que eu sinto de faculdade como um todo é uma experiência de você encontrar pessoas da sua idade com o mesmo propósito. E eu acho que essa vivência que você tem lá, às vezes até nos intervalos, vale mais do que as aulas. Pelo menos para mim. Então, eu carrego bastante isso. Pô, eu concordo demais com isso aí, o que você está falando. Na verdade, eu vejo a faculdade como um validador, né? Então, se o cara quer ser, por exemplo, médico, ele tem que ter um diploma, porque ele tem que ter como é que eu posso falar? Tipo OAB, um registro, né? Algo que permita ele. Mas a maioria dos cursos você consegue aprender hoje sem, né? Mas o que você falou, eu acho que a faculdade, principalmente quando a faculdade é pública ou é uma faculdade muito boa, ela dá uma nota de corte que ela elimina quem é muito burro, né? Por exemplo, uma faculdade pública. Então você vai ver que o cara que tá ali, você tira um monte de incapaz, né, velho? Então... eu não vou dizer burro. Eu vou dizer caras que não estão sério na parada. Certo. Porque o cara pode ser burro. Se ele estudar que nem um cachorro, ele vai ir bem. Não, sim, mas pode você ser inteligente. Se não estudar, vai mal. 200 milhões de pessoas, você pode ter um monte ali do Brasil, você pode ter um monte ali que realmente o cara não tá na área certa, mas tem muita gente burra também. Só que o que você falou, eu só queria dar um ensejo nisso aí, que é o negócio do network, né? O que você falou. Você vai estar com pessoas que estão no seu mesmo nível mental ali, que procuram. E aí você vai arrumar um monte de outra coisa depois para trabalhar. Que, por exemplo, faculdade de economia hoje é isso, né? Ou o cara entra lá, faz um monte de contato, ou direito, e aí nisso ele vai se colocar. Mas é muito importante, porque eu vejo uma clareza de pensamentos. Eu vejo o que eu não vejo em muitas equipes no Brasil, que é um planejamento, né? Me parece que você formou a Fight Nerd e você faz um planejamento. Se o planejamento deu certo ou vai dar, é outra história. Mas você ter essa intenção é importante. Parrumpa, você ia falar alguma coisa aí agora? Não, é que eu fiz 3 faculdades e não me formei em nenhuma. Aí, ó. Tô no caminho certo. Quais foram, Parrumpa? Eu nunca falei, eu nunca ouvi isso aí. Eu fiz 6 períodos de educação física na UERJ. Meu irmão, meu pai quase me matou quando eu falei que não queria mais. Porque era a melhor faculdade de educação física talvez até do Brasil, né, cara? Que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que era de graça. Depois eu fui para informática e por último fiz advocacia, meu irmão. Eu falei, não dá. Imagina dar um pau no Windows na sua casa, chega o Parrumpinha para arrumar o computador. Você tá louco, irmão. Ele ia ficar brigando com os caras aí, porra, tu não sabe apertar nesse botão. Bravo pra caralho. Você tá assistindo pornô, não tá, seu safado? Vamos ver essa barra de pesquisa aí, meu chefe. Vamos ver essa barra de pesquisa aí. Ô Pablo, mas pô, legal essa sua parada. Agora... obviamente você é um cara que estudou e que você sabe. E quais foram o seu modelo para Fight Nerd? Você teve alguma academia que você olhou como modelo e você falou, não vai ser igual essa, mas você partiu de um ponto, né? Que nem lutador faz também com outros atletas. Teve uma academia modelo? Cara, eu acho que algumas. Como marca, assim, sabe qual é o grande lance da Fight Nerds? Eu nunca tinha visto um time de MMA. A gente tem treinadores e academias. A Ititi sai um pouquinho disso, mas, pô, nem a Ititi chegou, na minha opinião, a ser um time. Que é o quê? O time é uma bandeira, é um conceito, é uma torcida, tem uma personalidade. Então, você pega assim... Caramba, falou que nós não tem personalidade, hein, velho? Fudeu. Vocês têm muitas, mas tem a personalidade do Parrumpa, tem a personalidade do Matt Brown, tem a personalidade, de várias pessoas. Mas é difícil você falar qual é a personalidade da Ititi. Não tem uma unidade, assim, uma bandeira da camisa. A Fight Nerds, acho que o que eu enxerguei, você pega assim a NBA, o cara que é fã do Kobe Bryant, mas antes ele quer comprar a camiseta do Lakers. Então tem um player ali que está entre a organização e o lutador. No UFC, você vai direto do UFC pro atleta. Não tem um intermediário que seria o time. E eu falei, caralho, o fã vai se identificar pra caramba com um time, não só com o atleta. Que o atleta aposenta ou perde luta. E daí fica muito volátil, o cara tem que ficar pulando de galho em galho. Eu falei, se eu meter um time com uma personalidade, com uma bandeira, fazer uma cultura, uma tribo, Fight Nerds, eu acho que a gente vai ocupar um espaço que ninguém está ocupando ainda. E eu acho que isso foi a minha ideia inicial. Fala assim, cara, eu vou pegar, assim, entre o UFC e o atleta, eu vou ocupar um espaço ali, que daí é a Fight Nerds.
E não necessariamente a Fight Nerds precisa padronizar os caras. Você vê assim, Carlos, Caio, Jean, cada um é de um jeito. E tem mais 40 lá que não sei como vai vir. Mas a ideia, a marca tem uma unidade, que às vezes é até maior do que o atleta. E qual seria essa unidade? Cara, eu acho que a Fight Nerds hoje é vista, era, né, pelo menos, como um time que estuda, com um time que, porra, tem pessoas que não são necessariamente aquele perfil de lutador, o jockey, né, aquele... Então tem caras com cara de nerd, tem caras atrapalhado, tem cara que faz besteira pra caramba, mas resolve o problema. Então, eu acho que a gente trouxe um lado mais humano do que... O lutador foi muito super-herói da história. Então, você pega um Randy Couture. É difícil ser, porra, eu sou pai... Mano, é um cara que não parece um humano, é o cara que você idolatra. A gente conseguiu na Fight Nerds, de repente, caras parecidos com a gente. O Carlão, que bebe, o Jean, que, porra, se emociona pra caramba, o Caio, que era professor de química. Então, eu acho que a gente conseguiu a personalidade mais do lado humano, até falho. E não só, porra, o cara que é um super-humano, é um super-herói. Quem seria o cara que faz besteira e dá jeito? Depende. O Carlão, no dia a dia, porra, não tem como falar que o Carlão é um cara que eu, porra, eu quero que o meu atleta seja desse jeito. Faz besteira, não é faz besteira. Porra, entendendo. Mas é um cara... Sabe qual é o grande poder do Carlão? Ele abraça as fraquezas dele. Ele não esconde elas. Então, porra, como atleta é uma fraqueza fumar, é uma fraqueza... Mas ele abraça isso com uma verdade tão grande que ele não só tá inteiro quando ele vai lutar, mas ele sabe que por causa disso, o quanto ele precisa fazer a mais que os outros. Irmão, o Carlão treina pra caralho, mano. Treina muito, muito, muito. Tipo, tem dia que ele faz 3 treinos. Assim, eu nem recomendo. Fico puto, falo, Carlão, pô, 2 treinos por dia. Mas é como ele funciona. Parrumpa, você deve saber mais que eu. A gente tem um padrão, por ser treinador, que são regras que a gente vai ter que aplicar porque trabalha com muita gente. Mas se você olhar no telescópio lá, cada bicho tem uma particularidade que, pô, não tem como a gente definir isso. Mas se o próprio atleta entender a particularidade dele e dirigir a condução da carreira dele especificamente para ele, é melhor do que ter um padrão feito já. Então o Carlão, ele tem isso. Não, com certeza. Você tem que, na minha opinião, você tem que... por exemplo, eu, né, cara, eu sou o tipo de treinador que eu não negocio muito com o atleta, né? Eu não dou muita opção. Porque se você der muita opção para o atleta vai sempre buscar a fase de conforto para ele, né? Ou ser duro demais com ele mesmo. Sim. As duas possibilidades, as duas alternativas não são boas. Se o cara, acho que hoje eu vou descansar, e ele não tiver que descansar, é ruim. O cara fala, não, hoje eu vou treinar 3 treinos por dia. Não, acho que precisa descansar, também não é bom. Entendeu? Sim. Então, você saber que você tem que buscar um meio termo é imprescindível, porque você tem que, no meu caso, eu quero botar as minhas regras, eu quero fazer com que o atleta dance, né, na minha música, mas eu também tenho que escutar o atleta quando, por exemplo, o moicano está cansado. Eu vejo que ele está... Eu não quero que ele me fale que ele está cansado. Eu vejo. Porque não está rendendo. Quase sempre, né, Parrumpa? Quase sempre, hein? Pô, puta exemplo maldoso, moicano. Podia usar qualquer exemplo. Qualquer exemplo. Aí é foda. Não, Pantoja, por exemplo, eu dei um exemplo do Pantoja até numa entrevista que eu dei com acho que foi com o Connect Cash. A última semana, o último treino dele, antes da gente sair para Vegas, eu vi que ele estava cansado. Ele queria treinar mais, mas eu vi que ele estava cansado. Eu falei, não, vamos fazer outra coisa aqui. Entendeu? Porque você tem que, de uma maneira ou de outra, você tem que escutar o atleta. Não sempre, mas você tem que escutar, né? E só voltando... Parrumpa, só completando o que você falou, é uma arte que é uma coisa, cara, que você faz e eu muitas vezes não consigo. Que é ser duro com o atleta... Mesmo o atleta estando num patamar que é uma coisa é ser duro com o cara que está no Brasil, entrando no UFC. Outra coisa é ser duro e de bater de frente com o cara que está perto do cinturão do UFC. Mano, é uma arte isso aí, cara.
Ou campeão, né, também. Pô, campeão. Ô, Pablo, é uma arte isso aí, velho. Pô, isso é uma coisa legal que você tá falando, né? Porque, tipo assim, esses dias eu tava assistindo outros canais de luta que eu gosto de assistir, e aí eu vi lá no canal Osso, lá do Marcelo Brigadeiro, mandar até um salve aí pra essa galera que estão produzindo conteúdo também, e eles estavam falando sobre a questão do Ruff, né? Ruff tá com luta marcada agora, treinando ele treinou um pouco lá na Tailândia com o Volkanovski, se eu não me engano, parece que ele tem uma equipe, tem um patrocínio de todos os... E aí o que os caras trouxeram lá pro debate foi o seguinte, falou, pô, mas será que isso não é ruim pra Fight Nerd, o fato dele estar treinando em outros lugares e o fato de por exemplo, ele tá treinando com um cara que o próprio Jean pode lutar, né, o Volkanovski. O Jean é um cara muito famoso e tá numa crescente. E a gente vendo o Diego Lopes lutando com o Volkanovski, o Jean fica ali. Como é que você vê essa questão? Você acha que pelo fato dos caras não ter começado com você, ter chegado depois, você tem que ter uma liberdade maior com eles? Ou isso não tem nada a ver? Cara, eu acho que o lance de começar tem um pouco, mas os dois entraram no UFC comigo. Os dois, o Ruff tá treinando comigo já há 5, 6 anos. Ele fez, assim, já quase 10 lutas comigo. O Jean fez uma luta antes do Contender comigo, depois foi pro Contender. Mas o grande lance, eu acho que não é nem só como começou, mas, assim, as coisas que vão acontecendo no caminho. A gente pensa... Tem um lance que o Parrubian falou, o cara já é um campeão, ou tá perto, tá famoso pra caramba. Mas eu acho que a Fight Nerds acrescentou um lance aí, que eu acho que nunca teve um boom de fama, de exposição tão rápido que nesses caras tiveram. Os caras ficaram, de repente, extremamente famosos, sem nem chegar num top 5. A gente até brinca, os caras estavam vendo vida de campeão antes de ser campeão. Então, cara... esse crescimento rápido gera estrias, tá ligado? É difícil a cabeça do atleta também entender que, de repente, o cara tá rico de uma hora pra outra, de repente, pô, o mundo inteiro falando que ele é o melhor do mundo, de repente, pô, sheik árabe falando que o cara é o top, e daí eu chego dando no meio do cara falando que ele tem que treinar. Então, assim, é difícil. Por outro lado, também, eu acho que o patamar que eles estão, tem um lance técnico, que eu sempre vou ter uma visão boa, mas tem um lance motivacional, que muitas vezes no pico, o motivacional fala mais alto que o técnico. E, por exemplo, falando do Ruff em específico, eu senti que ele encontrou um desafio, uma motivação com o Volkan na Tailândia, eu acho que ele vai agora para a Austrália também, que ele não estava encontrando na Fight Nerds. Inclusive, a gente fez uma reunião, ele falou, Pablito, você quer que eu fique no Brasil? Você quer que eu não vá? Eu falei, puta, Rufão, não quero porque eu sei que não é isso que tá te motivando, cara. Eu sei que se você ficar aqui, você não vai ter a alegria, a motivação de treinar que você tá tendo lá. Eu vi o Ruff em treinos lá com uma alegria que fazia tempo que eu não via. Então eu falei, Rufão, vai. Cara, muito provavelmente eu não vou estar no corner do Ruff nessa luta, até porque eu não vou ter acompanhado esse campo, acho que não faz sentido. Eu também, vou ter a luta do João uma semana antes, tô com um bebê de 4 meses aqui em casa, assim. Parabéns. Obrigado, irmão. Parabéns, foi uma combinação de coisas que eu falei assim, puta, sabe aquele filho que vai fazer intercâmbio fora? Eu falei, irmão, faz o intercâmbio, na volta a gente conversa, mas o Ruff é um cara que, porra, tem uma parte muito grande na formação da Fight Nerds, ele que trouxe o Flávio Álvaro pro time, ele, porra... implementou muitas coisas no time, tem muita gente que aprendeu muito com ele, atletas. Então, o que eu falei para ele, Rufão, você tem moral comigo, irmão. O que eu quero hoje é ver você feliz e realizado, irmão. A história que nós criamos, eu prefiro cuidar dela do que, sabe, estragar para conseguir mais coisas. Então, eu considero que eu sou um excelente treinador para ele. Mas ele tem que estar com vontade de aprender comigo, tá ligado? Se a vontade dele é estar na Tailândia, eu vou apoiar ele. Inclusive, porra, ele tá aqui, eu tô treinando com ele, tô fazendo o camp dele, vou fazer os estudos de vídeo dele. Lá, enquanto ele estiver na Austrália, a gente vai continuar conversando, eu vou continuar mandando. Então ainda bem que eu não lutei com ele, senão eu estaria falando com você, você ia estar treinando ele pra me bater, aí é foda, né? Essa luta, vou te falar, graças a Deus que não aconteceu também, porque, porra, além de ser fã de vocês, é uma luta que
para mim não tinha muito sentido. Uma luta perigosa para os dois lados. Então, página virada, graças a Deus. Mas então vamos falar disso. Depois eu quero falar disso porque, pô, o Fiziev também é uma luta perigosíssima, né? Sim, então, antes de perguntar isso, eu só queria falar... Oi, Parrumpa. Eu acho, tudo bem, é perigosíssimo porque o Fiziev é um cara que é um strike de excelência, mas é onde o Ruff é bom. Então eu mais vejo alto você, também, né? Mais alto. Eu vejo você, desculpa, posso estar enganado, e obviamente todo mundo vai falar, a Parrumpa tá puxando pro atleta dele, mas não é isso. Eu vejo você mais perigoso pro Ruff do que o Fiziev. Mas independente... Você tem um ponto bom, Parrumpa. O lance do Fiziev também, que a gente tem que botar na conta, striker vai fazer strike com o Ruff. Cara, a probabilidade é grande, imagino que em algum momento ele vai entrar queda também. Mas o grande lance do Fiziev, que às vezes as pessoas não vê no Ruff, é que o Ruff começou a carreira de lutador dele no MMA. Então o Ruff tem na vida dele 14 lutas. É diferente num Carlão, que tinha 80 lutas de Muay Thai e foi pro MMA. Ou mesmo o Jean, que rodou, brigou até com, sei lá, com boi e chegou no MMA. O Ruff... Brigou até com ele mesmo, né? Brigou até com ele mesmo, hein, velho? Porra, o Lorde nocauteou o Jean algumas vezes. Daí, o Ruff não, ele começou a carreira dele no MMA. Ele tem pouco tempo de octógono. Então, por mais que o Ruff seja muito bom de strike, eu considero o Ruff um melhor striker do que o Fiziev. O Fiziev é um cara que tem uma carreira extensa no Muay Thai, já lutou muito, já competiu muito, tem muitas horas de octógono. Então eu acredito que ele vai apostar nisso, que ele vai falar, porra, eu sou um lutador que já lutou muito mais que o Ruff e na hora da prova mesmo, eu imagino que ele se considera melhor que o Ruff. Então, assim, o meu trampo é preparar, não só tecnicamente para os estilos, mas preparar para o cenário, porque o Ruff vai sentir lá na hora. E, cara, acho que o UFC também quis testar o striking do Ruff. Falar, mano, deixa eu ver se esse moleque é tudo isso mesmo no striking. Sim. Vai ser da hora, vai ser um lutão. Não, vai ser um lutaço, eu fico de cara com o UFC. E eu fico de cara principalmente que essa luta não vazou, né? Os caras estão vazando um monte de luta, depois eu vou perguntar, eu sei que você não vai poder falar, mas a gente tem que perguntar, né? Se o negócio é real ou não. Mas antes eu queria fazer uma observação. Esse negócio que você falou aí do deixar o cara livre para treinar, eu sou totalmente a favor. Não faz sentido nenhum você tratar um lutador de uma academia sua como uma propriedade, né? É o que você falou, o cara tá com... Só que eu queria te perguntar outra coisa antes disso, né? Então, primeiro é falar o seguinte, eu concordo com a sua linha de raciocínio, a relação do atleta e do treinador, ela tem que ser de um querer ver o outro prosperar, e nem sempre os caras estão no momento que é para vocês treinarem juntos, é normal isso. Concordo. É vida que segue, a gente tem que observar profissionalmente o que é melhor para os dois. Acho que tudo conversado, né? Eu sou sempre a favor disso, da liberdade de escolha, a liberdade do indivíduo. Então, eu concordo com o que você falou. Agora, em relação a essa próxima luta do Ruff com o Fiziev, o que eu acho é que tem esse fator do Ruff estar mais fresco, sem tomar tanta pancada, né? E dele ser mais alto, mas que eu acho que o time é uma luta dificílima. Quando eu vi que saiu essa luta, eu não acreditei. Mostra realmente que o UFC valoriza muito ainda o Ruff, né? Caiu pra cima, tá lutando pra cima dos rankings. Mas agora eu queria perguntar, e esse UFC 326 aí, Caio Borralho vai estar lá também lutando ou não pode falar ainda? Cara, assim... Já passou tudo quanto é lugar? Eu tenho acompanhado aí pelas redes, eu vi as postagens aí, parece que vai, mas... Parece que vai. O que eu sei é que não é oficial. Sim. Tá bom, não tá oficial ainda. Não tá oficial, não assinou, não tem nada oficial. É uma luta que eu gostaria, cara. Uma luta que apesar de ser um cara abaixo do Caio no ranking, mas eu acho que é uma luta de validação para os dois, sabe? Então os dois vieram com um hype muito grande, o Caio mais tempo de casa, perderam a última luta, então acho que estão os dois no mesmo propósito, assim, não é só ganhar essa prova, tanto o Caio quanto o The Reader tem que passar um recado aí que eles estão de volta na briga pelo cinturão, então... Fazer que nem o Carlos Prates, né? Parece que a receita é a mesma do Carlos Prates. Como o Ruff também. É que o Ruff e o Carlos Prates, eles perderam e lutaram com alguém de cima. O Caio vai lutar com alguém de baixo. O Jean também perdeu e vai lutar com alguém de cima.
Mas eu acho que os 4, o UFC falou assim, mano, pô, pensando bem, os 4 fizeram tanto pela empresa, tiveram tantas boas lutas, eu achei justo dar mais uma chance para mostrar que os caras pertencem a estar ali. Todas as lutas eu achei justa demais, inclusive a do Borralho, ele só não tá lutando com alguém de cima do ranking porque essa categoria é foda, e ele já tá no topo ali também, né? É diferente um pouco, né, do Ruff, é diferente, mas outra coisa, a luta do Jean, luta perigosíssima também, não é uma luta fácil, né, a do Jean, é uma luta complicada, só que eu tinha me esquecido do que eu queria te perguntar, mas agora veio na mente de novo. Quando você fala que você viu a motivação dele mudar na academia, o que você quer dizer com isso? Você consegue ver na cara do atleta se ele não tá afim de treinar? O que você quis dizer com isso? Cara, você vê assim aquele algo a mais quando o cara chega no treino, aquele desafio. O Ruff é um cara difícil de treinar com o Ruff, porque ele bate muito no tempo, ele bate muito de encontro. Então acaba que os caras que vai treinar com ele acabam não indo muito, porque sabe que se mergulhar muito pode levar uma mão de encontro, é um estilo difícil de treinar. Então o que eu senti que na Fight Nets acabou criando-se um cenário onde era difícil o Ruff ter um desafio de alguém que falasse, mano, vamos ver qual que é mesmo. Então, talvez ele tenha encontrado isso na Tailândia, na Austrália, assim, porra. E até vai ser um pouco do que a gente vai fazer nesse camp aqui no Brasil antes dele viajar. Eu falei, Rufão, acho que tá na hora de eu pegar o carrinho com você, que nem eu fiz muito isso com os caras. Eu pegava o carrinho, rapaziada, sobe aí, vamos atrás, não tem treino. Fazer sparring com outras academias, e é isso? Caramba, irmão. O nome do time antes de ser Fight Nerds é ser MMA Big Riders. Que eu admiro muito esses surfistas, que os caras acordam de manhã e falam, mano, onde tá quebrando as ondas mais treta? Vai lá, pega o carro, 5 da manhã vai os caras no carrinho para pegar as maiores ondas que tem. Então essa mentalidade a gente aplicou muito no começo. Que eu não tinha octógono, tinha 6 atletas no time. Rapaziada, soube que em Campinas tá rolando um treino pesado. 6 malandros no golzinho, ia lá e saia na mão e voltava. Então isso é uma coisa que a gente, até pelo tamanho da equipe, pela estrutura que a gente perdeu um pouco. E, pô, estamos voltando. Levei o Jean na seleção brasileira de boxe, eu quero voltar a fazer essas visitas aí. Pô, perfeito. Mas uma outra coisa que eu também queria falar é o seguinte, essa questão do... Ele batia muito nos sparrings, né? Tem algum cara que é mais complicado de fazer sparring? Tipo, sei lá, se eu fosse pensar, eu pensaria que é o Jean Silva. Ele deve bater muito nos caras, né? Nos sparring. Cara, o Jean, ele tá mais controlado. Ele chegou aqui, era embaçado. Mas, e todos entenderam, assim, tem um começo, acho que todos chegam para se provar, é porrada. Mas o que eu falo muito pros caras, eu falo assim, irmão, você tem que ver esse cara que tá treinando com você na sua frente como se fosse a sua luva. Você tem a luva, tem a caneleira, seu material de treino. Material de treino tem que ter um camarada para fazer com você, seu material de treino. Se você quebrar o cara, é a mesma coisa que você pegar e estragar a sua luva. Você não vai treinar. Então, assim, você tem que cuidar do cara como você cuida da sua luva, da sua caneleira. E eu acho que a galera entendeu isso. E hoje em dia eu tenho bem poucos problemas de machucar as pessoas. Voltando ao Ruff, o que eu tenho é pessoas que, mano, fazem aquele sparring morno pra não ir numa mão, entendeu? Então falta um pouco, às vezes, até pra não machucar. Hoje em dia falta um pouco do desafio, do sentimento. Você diz assim, do cara não ir pra não apanhar, ele já faz leve. Acaba fazendo, não bate, mas não apanha, fica aquele round morno. Entendi. Mão da frente, tá ligado? Entendi. E sentir um pouco o contrário, dele ir numa academia que fala, mano, se eu meter a mão nesse cara, esse cara vai querer me nocautear. Essa sensação no camp, pontualmente, é importante pra caramba, cara. Entendi. Engraçado que o Parrompa fala a mesma coisa, né? Quando os caras estão batendo no sparring, falam, não vai quebrar o brinquedo. Se quebrar o brinquedo, semana que vem não tem. Isso mesmo. Não é não, Parrompa? Tem um pouco disso também, não tem, Parrompa? Não, bastante, porque se você começar a machucar o teu espaço de treino, às vezes, né, não é nem na parte de strike. Tu pega um cara que, por exemplo, vai numa chave de pé para arrancar. Aí machuca, o cara não vai voltar. Vai ficar um mês fora. Entendeu? Tem também a parte de sparring, de bater, de ground and pound. Os caras que são meio malucos, dão umas cotoveladas malucas. Ih, tô sem cotoveleira, desculpa. Entra com o joelho, entendeu? Você tem que saber, você tem que ter consciência que você ali está treinando, né, com o seu parceiro de treino, não contra o seu parceiro de treino. Entendeu? Exato. Isso é muito importante, essa consciência. Lá na academia... Perdão. Não, pode falar, Paulo. Não, é porque
essa consciência é muito importante, porque você vai ter um camp, sei lá, 6 semanas, 8 semanas, você vai precisar de 2, 3 parceiros de treino para te ajudar nesse camp. Se você machucar os caras, fodeu, meu. Não, e no próximo camp, o cara que você machucou nesse não volta pro próximo. Não volta. Eu faço nos sparring, eu faço que nem avião quando vai decolar, que o cara faz aquela mesma conversinha, máscara, você já ouviu milhões de vezes, mas toda vez tem. Todo sparring vai começar, galera, quem tá sem joelheira, não pode joelho. Quem tem essa caneleira, não pode sem cotoveleira, não pode cotovelo. Sem frontal na cara, sem giro. Mano, todo sparring repita a mesma groselha, porque eu acho que, mano, se eu não falar um dia, algum desavisado vai errar. Não, e Pablo, na verdade é o seguinte, todos eles são crianças no parque de diversão. Sim. Criança no parque de diversão. Sonho. Exatamente. Então, se você não guiar essas crianças, vão fazer merda. Não tem jeito, entendeu? Sim, concordo. Ô Pablo, e esse novo acordo da Paramount aí pode levar o UFC para lugares que a gente ainda não viu, né? É a Rede Globo do mundo, né? Lembra aquele boom que teve em 2013 com o Anderson Silva? É engraçado que todo mundo que eu falo que não conhece o esporte, de repente ele fala, você luta UFC? Eu parei de ver o UFC no Anderson Silva. Foi quando estava na Globo. Foi quando foi pra Band. Foi quando foi pra Band, exatamente. Então eu te pergunto assim, esse ano de 2026 tem um potencial para ser um ano enorme pro UFC no Brasil. E a gente já tá vendo o UFC encaminhando as maiores lutas possíveis. Mais pra frente eu vou querer debater sobre algumas lutas, falar da luta do Bochecha também com o Parrumpa, pedir a opinião do Sucupira. Mas agora eu te pergunto, qual que é o plano da Fight Nerds em geral para 2026? O que você tá vendo? E como é que você pode aproveitar essa Paramount para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais notoriedade, para invadir mais casas? Como é que você está vendo isso? Vai ser só na performance dos atletas ou você tem um plano fora da luta? Eu acho que são dois planos paralelos. Tem o lance das lutas, que é a performance, e tem o lance da marca também. Eu acho que a marca vai ganhar uma exposição que com o pay-per-view a gente não tinha. Outro dia eu descobri que a gente é muito famoso na Coreia. A Fight Nerds é muito famosa na Coreia. Tem inclusive um dos principais lutadores dele, que lutam agora, entra na luta com óculos, que eu dei pra ele, nem sabia. No PA eu dei um óculos. O cara lutou a semifinal do PFL com óculos. Então, assim, eu acho que essa expansão... Uma coisa que eu sempre falei pros meus atletas, que, muito atleta, o UFC paga mal, 10+10, não paga nem o camp. Eu sempre expliquei, eu falei, rapaziada, o UFC é uma plataforma. Se vocês souberem usar essa plataforma, vocês vão ficar ricos. Não é um pai, não é uma mesada que você vai ganhar. Então, assim, eles dão muitas possibilidades e não cobram pelo que você pode fazer. De repente, você está usando coisa para mudar o UFC e eles deixam você usar. Eu acho que é essa a forma que eles te dão dinheiro. Então, agora, com a Paramount, essa plataforma vai mudar um pouco. E entender essa plataforma, entender como você vai usar ela para gerar dinheiro, para aumentar a sua empresa, vai ser muito importante. Não está claro ainda para mim como que vai ficar isso aí. Eu acho que a gente os 6 primeiros meses vai ficar mais claro. Mas eu imagino que, patrocínio, até palestras, filiais, merchandising. A gente, não sei se vocês sabem, a gente tem uma parceria com a TKO Group, com o UFC, para comercializar. Óculos, né? O óculos. Não só óculos, mas camisetas. Então a gente foi a primeira equipe que assinou com a TKO Group para fazer a venda dos nossos produtos. A gente tem uma parceria com a Venom Brasil também, que faz todo o nosso uniforme, nossas roupas, nossas jaquetas. Tem uma parceria pontual de drop com a Full Violence. Então hoje, cara, assim, o dinheiro das bolsas eu praticamente não vejo. O dinheiro de luta, eu como treinador, minha porcentagem, não fica quase nada para mim. O que eu pago as contas, hoje são 30 funcionários lá no time. Então, hoje o meu dinheiro, para mim, o que vem é basicamente de venda de camisetas, de venda de merch, de coisa assim. É o que eu tiro pro meu pessoal. O resto tudo fica na empresa. Caramba, daqui a pouco eu vou querer falar de dinheiro, então, se você aposta ou se estuda Bitcoin, mas deixa eu te perguntar um negócio, existe uma chance, você acha, da Fight Nerd entrar no WWE? Porque você sabe que é a TKO, né? E você sabe que o WWE, ele às vezes, ele gosta, como pegou a Honda, por exemplo, para trazer o MMA.
Você acha que existe alguma possibilidade disso? Olha, eu diria que de todo o roster do UFC, o Jean Silva com mais 20 centímetros é o cara ideal pro WWE. Vamos botar um salto nele, né? Pra ele O poder Jean, entrar botar lá, 20 centímetros do Jean é o Brock Lesnar, irmão. O cara é perfeito. Perfeito, exatamente. Mas, assim, brincadeiras à parte, cara, é legal. Eu nunca imaginei, eu trabalhei com MC no Fight Music Show. Eu fiz o camp do Livinho e do MC Gui. É uma coisa que eu não imaginava. E, porra, abriu portas pra caramba. Esses dias estavam os atletas lá no Flow Podcast. Eu acho que o lance da Fight Nerds é legal também, porque a gente estourou uma bolha que, sabe uma coisa engraçada? American Top Team. Eu achava que eu não tinha o direito de usar uma camiseta da American Top Team. Eu falo assim, antes de eu ser treinador, eu já era fã da equipe. Falei, mano, eu não tinha moral. Eu ganhei uma camiseta da American Top Team do Gabriel Miglioli. Eu não tinha coragem de usar. Falei, mano, quem sou eu para usar essa camiseta? Então eu achava que era um clube meio seleto. A Fight Nerds, eu acho que virou uma coisa mais inclusiva. Então qualquer gordinho que nunca treinou, porra, eu posso usar, eu sou nerd. Eu entendo a vibe dos caras. Então, assim, coisas fora do métier da luta acontecem com a gente. Então, quem sabe daqui a pouco não tem um Fight Nerd no WWE. Eu ia gostar, cara, eu achei engraçado. Pô, mas quem não ia, né? Pô, o Bitcoin ia cantar, bonito. Mas deixa eu te falar outra coisa. Os dois MC que lutaram muito bem, hein? Tanto o Livinho quanto o outro cara, eles já treinavam boxe ou eles começaram lá? O Gui era 0.0, o Livinho, ele tinha algum boxe, mas assim, de manopla, mas o grande lance, que isso é interessante também. Quando se fala em luta, se fala em estratégia e técnica. Então, quando você pensa em estratégia ou tática, é o maior. Técnica é um pouco menor. Só que se você fracionar, ainda mais você chega no movimento. Eu sempre falei muito de movimento antes de falar de técnica. Então, se o cara não tem um movimento bom, não sabe abaixar, não sabe rotacionar, não adianta querer ensinar técnica para ele. Então, eu gosto de ensinar muito movimento para os caras. E esses MCs, os caras dançam muito. E eu vi os caras dançando, eu ficava estudando o movimento dos caras, falei, mano, os caras são coordenados pra cacete. Eles têm mudança de direção, têm equilíbrio, têm mudança de altura. Eu falei, para transformar isso pro boxe, o movimento já tá resolvido. Então eu precisava ensinar só a técnica. Então, assim, foi um atalho que, assim, dito isso, cara, foi 2 caras que eu parei para treinar. Não é que os caras estavam na academia, não, eu parei, 3 vezes na semana, só eu e os caras treinei os caras. Mas eles já eram coordenados. Principalmente o Livinho, um cara que o Livinho, se você botar para jogar futebol, é bom, dançar é bom, o que você botar ele de esporte, ele tem uma coordenação motora muito boa. Então, cara, eu fiquei surpreso por um lado, mas por outro lado, cara, eu vi que os caras tinham o que precisa para ser bons lutadores. Pô, lutaram muito bem. Pablo, nesse caso aí, você pode também falar, não te interessa, vamos para outra pergunta, entendeu? Mas você cobrou dos caras porcentagem ou você botou um flat fee pro camp do cara, entendeu? A primeira foi porcentagem, as outras foi fee. Pô, boa pergunta. É muito bagunçado, irmão. Muito bagunçado. Demora para pagar. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte. E, pô, para esses caras, a bolsa da luta... É nada, né? Entendeu? Porra, pra mim não. Pra mim, porra, falei pros caras, falei, mano, não é grave, né? É um tempo que eu me dedico. Eu não tô nesse Exato, luxo por isso que eu tô perguntando, porque eu sei que você, por exemplo, no caso desses 2 caras, você teve que gastar um tempo com esses caras para poder evoluir esses caras até mesmo. Foi uma entrega, irmão. E daí teve um FII mensal. Menos do que o UFC. Foi assim, parrumpa, pelo dinheiro não faria. Mas tinha que ter o dinheiro pelo menos para custear. Mas eu queria viver essa experiência, tá ligado? Dito isso... Até mesmo porque você também quer botar os caras o mais perto possível do padrão Fight Nerd. Você não vai botar o cara lá, o cara não sabe dar um soco. Fica feio também se o cara fosse ruim, né? Fica feio, exatamente. E era uma exposição gigantesca para um público que não conhecia a gente. Exatamente. Então, por isso que eu tô falando, você teve que disponibilizar um tempo, tirar um tempo de lutadores reais
que estavam no UFC, que estão no UFC, para você poder parar o que você está fazendo e dedicar a esses caras. Tem que valer a pena. Disposição e financeiramente, né, cara? Sim, concordo. Até para você chegar lá querendo treinar os caras. Não é tipo, já não tô ganhando nada. Fala assim, irmão, porra, comprei a briga dos caras, os caras comprou a minha, vamos... Dá 2 rolamentos aí, 3 bananas e vambora, entendeu? Não é Dá assim. pra fazer isso, entendeu? Não, mas não é assim, entendeu? Agora, deixa eu até pedir um pouco de desculpa aí pro Pablo agora, esse podcast aqui a gente deixa bem solto, mas já que a gente teve o Bochecha lutando na semana passada, vai demorar o episódio, eu ainda não falei com o Parrumpa, eu queria primeiro saber a opinião do Parrumpa, depois a do Pablo, se ele viu a luta, e eu queria saber o que você acha que rolou com o Bochecha ali, Parrumpa. Uma coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, você tinha dito antes da luta, diversas vezes, que o cara ia enfiar o dedo no olho, ia chutar o saco, ia agarrar a grade. E ele não fez um não, ele fez os 3. Ele fez os 3. Dito isso, o que eu tenho pra falar foi o que eu já falei. Dito isso, o Bochecha poderia ganhar a luta, mas ainda assim não ia convencer o UFC. Faltou pra ele alguma coisa. E eu queria saber, mesmo com essas infrações, o que faltou? Cara, eu acho o seguinte, primeiro de tudo, cara, o nego tem que entender, o nego espera muito do Bochecha. Como o nego sempre espera muito, por exemplo, o público de wrestling espera muito do Bonico. O público do jiu-jitsu espera muito do Bochecha, do Rodolfo, da Bia, porque os caras já chegaram a um esporte muito grande, né? Só que a verdade é que o Bochecha é muito novo. Essa foi a 7ª luta do Bochecha, entendeu? E é um cara que ele é um faixa azul. Na minha opinião, ele é um faixa azul de MMA. Tá tentando, entendeu? Só que, infelizmente, ele chegou no MMA um pouco tarde, então tem alguns vícios que demora a gente perder. Eu achei que ele teve uma evolução na luta passada, mas ainda cometeu alguns erros que a gente tem que corrigir para seguir para frente, né? O fato do Kennedy ser um cara extremamente sujo dificultou um pouco. Filha da puta mesmo, velho. Ele tomou uma ajoelhada no primeiro round, né? Voltou pro segundo round, logo no começo do segundo round, tomou uma dedada no olho que ficou complicado, né? Mesmo assim, ele conseguiu ganhar o segundo round, né? E no terceiro round, tava aquele round ali bem parelho, e na hora que o Bochecha foi raspar ele, exatamente na minha frente, cara, ele segurou 2 vezes na grade e parou a raspagem do Bochecha. Entendeu? Então, não são desculpas, são razões, né? Mas isso não tira e não muda o fato que a gente tem que evoluir bastante ainda. Entendeu? Isso. Perfeito. Pablo, você que trabalha com outros atletas que também tiveram isso, como os caras que chegaram no hype, o que você achou? Qual que era um conselho que você daria aí pro Bochecha especificamente? Cara, eu acho que o Parrumpinha falou o mais importante. Os caras chegaram no UFC com status de faixa preta e técnica de MMA de faixa azul. É difícil. Sabe, uma das coisas mais difíceis que tem é se desenvolver dentro do UFC. Pô, teve atleta nosso que a gente deixou de botar no contender e falou, irmão, você vai ganhar no contender, lá dentro você não tá pronto para estar no UFC. Então segura, porque dentro do UFC é muito compromisso, é muita missão. E assim, eu não sei como foi o reggae com o Bochecha, mas às vezes é até difícil para um cara assim, que porra, é muito bom em outra marcial, tem muita história na arte marcial, você botar o cara para comer grama como os caras que estão no nível dele de MMA. Então, pô, eu pego um cara que tá na primeira ou segunda luta do UFC, o cara tá, mano, querendo treino, só que pega um cara que já é, porra, bem de vida, resolvido, mano, famosíssimo no jiu-jitsu, você fala, irmão, você vai ficar na academia, comer treino, é difícil, cara. Eu tive 2 campos com o Rodolfo. O Rodolfo, cara, é um puta de um lutador, um puta de um atleta, mas é um cara que já tá todo quebrado, irmão. Já treinou pra caralho, já fez muita guerra, tem lesão pra caramba. Nem tem como o cara treinar o tanto que, porra, você pega um Ícaro Brito que tá querendo entrar no UFC, tá treinando 5 treinos por dia, fazendo, você, mano, dá cambalhota ele dá. Então, assim, é um processo, cara, difícil. Eu vejo... Eu acho que deve ser um pouco parecido com o meu trampo com o Rodolfo. Mas, assim, a gente faz muito pela paixão que a gente tem pelas pessoas, pelo lutadores. Pô, sempre fui fã do Rodolfo, apesar de ser do Strike.
sempre foi fã do Rodolfo. Daí você conhece o cara nota 1 milhão, nota 1.000. Você, irmão, vou entregar tudo que eu puder aqui. Mas, velho, na real, é um cara que se não fosse muitas vezes campeão de jiu-jitsu, o Bochecha ou o Rodolfo, a gente nem ia estar falando dos caras. É um cara que entrou no UFC agora, ia passar batido. Daqui a pouco o cara 3, 4 começa a melhorar, a gente ia começar a falar deles. Então o cara que tá estreando no UFC, perdeu uma, agora empatou outra e tá todo mundo falando do cara, esperando que ele, chegue no cinturão logo. Então é uma caminhada assim, esse desenho de pegar um faixa preta, que já conquistou tudo no jiu-jitsu e começar uma carreira no MMA, mano, acho que é um dos cenários mais difíceis que tem. Não lembro nenhum que conseguiu fazer isso. Sim, é difícil. Eu gostei da entrevista que ele fez, eu não sei se foi com o Diego Ribas, eu vi no 6º round hoje, ele falando o seguinte, eu tenho 2 opções, né? Ou eu desisto ou eu vou lá, treino e conserto. E no jiu-jitsu eu perdi muito, eu vou voltar e melhorar. É isso, é a cabeça do cara. Gostei da cabeça, hein? Não é à toa que ele foi várias vezes campeão mundial. Eu ainda acredito demais no Bochecha. Treinou muito, se dedicou, mas é o que o Parrumpa falou também, muito novo no MMA. Eu com 7 lutas, estava lutando no Brasil ainda, estava pegando experiência, já cheguei no UFC, como vocês falaram, 11-0, já tinha passado uma carreira de 5 anos, é extremamente complicado. E final de semana que vem, mudando aqui a pauta, a gente não vai ter o UFC, né? 6 semanas sem UFC, mas a gente vai ter uma caixa. Você que é do Strike, eu quero saber a sua opinião primeiro, Pablo, mas uma caixa de Pandora que foi aberta e não tem mais como voltar, que é o famoso boxe influencer que você falou. Vejo muita gente criticando, muita gente xingando, mas no final das contas a gente vai ter o Jake Paul pela primeira vez contra um ex-campeão mundial do peso pesado e também Anderson Silva versus Tyron Woodley. Eu vou falar minha opinião, eu gosto pra caramba, quanto pior pra mim melhor, quanto mais zoeira eu acho melhor as lutas. Mas o que vocês acham? Faz sentido essa luta? Ô Pablo, é claro, ele abre uma live, fica conversando besteira na live e nem fica mandando dinheiro pra ele. Exatamente. Quase que eu mandei dinheiro outro dia, eu fiquei vendo a live. Cara, vou mandar dinheiro também, foda-se. É o palhaço, né? O famoso palhaço. O cara é bom, mano. O cara é bom, velho. Mas o que você acha dessas lutas de influência? E se isso for real, Jake Paul tem alguma chance de ganhar do Anthony? Cara, eu acho que é real. Dificilmente. É real, Bruno, é real. Eu não sei, não. Pablo, boxe já teve um monte de escândalo, né? Antigamente. Será que não tem nada aí, velho? Será que vai ser verdade? Eu acho que assim, quando você pega escândalo de boxe, é num patamar um pouco mais baixo. Assim, eu vim do boxe. Eu comecei como treinador profissional no boxe. Então, eu vi muito isso. Eu lutei boxe. Lutei com caras que entraram lá muito provavelmente para perder de mim. Então, eu sei como funciona. Mas o nível que os dois estão, o Jake Paul e o Anthony Joshua, é difícil, cara, ser uma coisa combinada ali. O que eu vejo é que, assim, hoje as pessoas estão dando audiência pro boxe. Quando que a gente ia falar de boxe numa live aqui, num podcast com vocês? Jamais. De repente a gente tá falando de boxe. Cara, a gente teve, esse fim de semana, lutou... Caralho, esqueci o nome do menino. Lutou um atleta muito bom de boxe num evento da MVP brasileiro. Semana que vem vai lutar o Keno Marley, que é, um dos melhores do boxe nacional. E ele não lutava, não tinha evento para ele lutar. De repente os caras estão lutando. Então eu vejo os caras do boxe de verdade, o Keno Marley lutou Olimpíada. Os caras top do boxe nacional, que ficava anos sem lutar, daí lutavam um título latino mentiroso. Não, os caras estão lutando nos eventos pau mesmo, vai pegar um cara difícil. Pedro Conceição, outro dia, meteu um nocaute do ano numa luta do Jake Paul também. Então, não só o lance do influencer é legal, porque a gente assiste ou para ver o Jake Paul quebrar a banca e bater, ou a maioria das pessoas que vêm para ver o Jake Paul apanhar, mas estão assistindo. E esses eventos estão dando abertura também para lutas de boxe que não tinha audiência nenhuma começarem a ter. A Bia lutou num evento também da MVP esses dias, perdeu infelizmente, mas eu não via lutadores da seleção brasileira de boxe, bons de boxe, lutando em eventos que dessem audiência, ganhando dinheiro. E quem trouxe isso foi esse boxe influencer. Foi o Jake Paul, né? Ele que começou o Logan e o Jake Paul lá alguns anos atrás, eles começaram. Foi esses caras mesmo. Tem que dar o mérito pros caras. Tem que dar, não mas tem aí, jeito. olha só. Os caras são embaçados. Uma coisa
é os irmãos Paul, entendeu? Uma coisa é até aquele garoto que tem as tatuagens na cara aí, brasileiro, como é o nome dele? Whindersson Nunes, exatamente. Mas aí tudo bem. Aí tu pega esses caras, tudo bem, o cara tem um mínimo de técnica que dá pra ver e tal, não sei o quê. Tu pega dois caras, não sei nem quem era lá, dois fisiculturistas, que 30 segundos de luta, os caras estavam vendo alma já, mesmo. Não existe aquela merda, rapaz. Botaram 2 contra 1, pobre louco e não sei o quê, aí degenera o bagulho, né? Meu irmão? Porra, isso aí não existe, meu irmão. Porra, fala sério. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Pros dois, tá? Porque o Pablo respondeu, eu também concordo com o Pablo, tá? Você acha que o Tyson recebeu dinheiro pra perder pro Jake Paul? Eu acho que não. Particularmente, eu acho que não. Mas então, eu acho que o Tyson tem 60 anos, Parrum. Mas o Tyson tem 60 e poucos anos. O que acontece é o seguinte, olha só. A gente não vai te dar dinheiro para perder, mas é o seguinte, vai ser tudo contra você, parceiro. A luva é de sei lá, de 13, 14 onças, entendeu? São tantos rounds, o cara é muito mais novo, entendeu? Então ele já minimiza a possibilidade do Tyson chegar lá, dar uma mãozada no cara e o cara cair, entendeu? E no gás o Tyson vai perder, entendeu? Mas no caso, mesmo com tudo contra, o Anthony Joshua é um ex-campeão mundial, né? Peso pesado, entendeu? E não é tão velho, não é isso? Quantos anos ele tem? Não, ele é novo ainda. Não, tá bem, tá bem. É que perdeu a última luta, mas tá bem. Ele nocauteou o Ngannou, pô. Sim. Exatamente. Nocauteou bonito o Ngannou. Sim. Exatamente. É um cara bom. Muito melhor que o Jake Paul, não? Muito melhor que o Jake Paul. Então, e aí, Pablo, você então acha que a luta vai ser real, mas ele tem alguma chance? Cara, peso pesado sempre tem uma chance, né? Mas o Jake Paul não é um peso pesado, né? Ele baixa pra lutar, mas essa luta ele vai estar com 90 quilos, 100 quilos. Meu irmão, tu tá com raiva do cara? Tu já perguntou a mesma pergunta 3 vezes. Tu quer que ele responda o quê? Que o Jake Paul não tem chance. Eu quero que ele responda que é armação. Eu quero que ele responda que é armação. Ele não vai, ele já falou que não é. Ele já falou que não, rapaz. Porra. E a gente vai ver, sabadão agora. Com o primeiro round já dá pra saber. Vai assistir não, Parrum? Meu irmão, eu tô aqui. A minha mulher tá me olhando de cara feia aqui, meu irmão. Porque eu tô trabalhando nas férias. Você tá entendendo, compadre? Eu não vou ver porra de boxe nenhum. Graças a Deus eu não tenho UFC. Senão eu ia ter que ficar vendo UFC também. Boa. Então é isso. Podcast aí com o Pablo Sucupira. Muito obrigado pela sua presença aí. Foi muito bom ter você aí. Valeu demais, Parrumpa. Queria agradecer aqui toda a equipe do Overdogs, você fazendo o podcast aqui. Deixe suas últimas palavras aí, Parrumpa, e depois o Pablo. E valeu demais aí. Sempre agradecer, né, o nosso convidado. E hoje um cara, porra, que em pouco tempo, né, cara, todo mundo aprendeu a respeitar, entendeu? Um cara que sempre teve um relacionamento muito bom comigo, desde lá de trás, né? Então, te agradecer demais, Pablo, a tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que você e o Flávio estão fazendo, e o Tererê também, entendeu? Sucesso para vocês nesse ano de 2026, contanto que não seja contra os meus atletas, entendeu? E a gente vai indo, valeu? Muito obrigado pela presença aqui, Pablito. Fica com Deus aí, tá? Obrigado, Parrumpa. E bate naquele arrombado do Thiaguinho, por favor. Esquecemos de falar disso aí também, né? Thiaguinho fez um rola com o Fabrício André ontem, pesado, pai. Os caras lá saíram faísca, foi legal, foi bonito de ver. Thiaguinho é muito bom de chão. Porra, habilidoso. Rapaziada, obrigado aí. Pô, sou fã demais de vocês. Moicano, você não sabe, mas você ensinou muitos atletas a ver a profissão de uma forma diferente. Acho que depois de você vai ter muito atleta investindo na carreira fora dos octógonos também. Então, você abriu uma porta aí que eu agradeço. Parrumpa, cara, assim, um dos meus professores, eu não tenho faculdade de treinador, então eu sempre tento aprender com as pessoas que eu admiro. E tive o privilégio de estar perto dele em um camp e sempre conversando, então aprendi muito, agradeço por isso. Eu falo que a rivalidade se nasce de duas formas, ou do ódio ou da admiração. Então eu sou um rival pela admiração, eu quero estar no patamar de vocês aí. E dizer que, pô, a Fight Nerds, a gente teve
não digo um retrocesso, mas a gente teve um choque aí de realidade que foi importante para a gente. E vocês podem esperar um 2026 da Fight Nerds mais sólido, mais verdadeiro, mais firme, mais sério. E o mais importante, mostrar o que a gente criou não é fogo de palha, não. É algo que veio para ficar. Muitos atletas que estão chegando por aí vão mostrar que tem uma continuidade no que a gente ensina lá. E, porra, e se Deus quiser, em alguns cinturões, quem sabe até alguns cinturões ter a honra de disputar com o Parrumpa aí. Não, uma coisa que é importante, né? Eu sempre gosto de falar isso nas oportunidades que eu tenho, é o seguinte: existe um motivo, né, que a America Top Team é considerada a melhor equipe do mundo há muito tempo, né? Tipo, temos 6 ou 7 troféus de melhor academia do mundo, mas tem um motivo por isso, disso ter acontecido. Foi porque a gente errou muito. Foi porque a gente tá errando desde 2001, irmão. Então a gente erra, conserta aquele erro. Erra outro erro, conserta o erro. E assim vai por diante, até chegar no tipo de experiência, na quantidade de experiência, quantidade de campeões que a gente já fez, não só no UFC, mas também no Bellator, no PFL, no Pride, entendeu? Então, no Rising, K1 Heroes, Dream. Então isso é muito importante, saber que os fracassos e os erros fazem parte do amadurecimento e do crescimento de um time. Sem isso, é o que você falou, é conto de fada. Não vai acontecer. Nenhum time vai ficar invicto. É impossível, só existe uma pessoa que vai ficar invicta, é o tempo. O tempo vai ganhar de todo mundo. Entendeu? Então não existe esse negócio de falar, é invicto no UFC. É invicto agora. Vai perder, irmão. Sim. Mas aí, o que você faz com as derrotas é que vai definir tanto o atleta quanto o time. Essa derrota vai definir o bochecha. O que você quer, irmão? Quer ficar chorando, igual uma posição fetal, chorando na cama? Ou você vai voltar para a academia, sair na porrada para parar de ter medo de tomar soco, entendeu? E voltar e ganhar. O time. Vamos usar essas derrotas para quê? Vamos ser crítico. O que a gente errou? O que a gente tem que fazer? Vamos evoluir. E vamos vencer. Ou, que pena que acabou os invictos, e assim vai se fuder. Entendeu? Então, o que acontece a partir desses erros, desses fracassos, é que vai definir tanto o atleta quanto o time, irmão. Entendeu? Então, é bola para frente. Perdeu hoje, ganha amanhã. Tem evento que eu já fiz 6 corner. Eu ganhava de um, não podia mostrar euforia no corner do próximo. Eu perdia, não podia mostrar tristeza pro próximo. E assim por diante, irmão, entendeu? Amém, irmão, amém. Obrigado pelas palavras. Perfeitamente, né? E também não é à toa, como o Parrumpa tá falando aí, que a Fight Nerd chegou tão rápido entre uma das maiores academias do mundo aí. Então também desejo sucesso aí em 2026. Espero que a gente não lute, né? Não lute um contra o outro e vamos embora. E esse ano acho que não vai ter. Eu tô esperando a premiação de melhores do ano, acho que não vai ter. Não sei porquê. A gente tinha 5 indicações, acho que não vai ter. Se não tiver esse ano, nós seguimos como a melhor equipe do mundo mais um ano, então. Pô. É isso. Beleza. Então valeu, Pablão. Obrigado aí, tamo junto. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela honra, mano. Valeu.